Quem gera? O homem ou a mulher? Mulheres nasceram para gerar líderes para o ministério. Agora atenção, a obra não é da mulher e a obra não é do homem, a obra é do Pai. E é por isso, mulheres, agora é para nós, na casa que Deus te colocar, no comércio, na reunião do lar que Deus te colocar, aonde Deus te enviar, eu te digo, você irá gerar camelos. Porque Deus lhe confiou o seu rebanho. Deus lhe confiou o seu rebanho, aquele de camelos. Estão prontos para o ministério da sua obra. Lembra quem são os camelos? Esses camelos são os líderes, são os pastores, são os sacerdotes, são aqueles que nascem na fonte que você está. A fonte do ensino que você está. São esses que nós geramos. Camelos fortes. E eles são fortes e resistentes e estarão sempre prontos para atravessar grandes desertos. Deus sabe que as mulheres são fortes, que elas acordam cedo para assumir seus afazeres, que são capazes de gerar e cuidar dos camelos de seu pai. Por isso que Satanás tem tanto medo das mulheres que estão na fonte do ensino. Satanás tem medo que você venha buscar água nessa fonte do ensino. Porque essa fonte do ensino, ela leva para a vida eterna. Ele sabe que nessa fonte, que é a palavra de Deus, você estará gerando camelos. Você estará cuidando do rebanho do Pai. Você estará cuidando da obra do Pai. Mas agora, vamos esclarecer o início da mensagem. Algo que nós falamos lá na primeira mensagem. Essa é uma trilogia que fizemos da mensagem Mulheres na Fonte, e aqui nós vamos finalizar falando especialmente para você, mulher, para nós mulheres. Então vem cá. Essa é para você que já entendeu e já cuida do rebanho do Pai. Uma situação que acontece até os dias de hoje. Veja bem. Bastante atenção, vamos refletir. Mais uma vez eu vou voltar um pouquinho nas filhas de Jetro. Veja bem, as filhas de Jetro cuidavam do rebanho de seu pai, essas que representam o Espírito Santo de Deus. Nós vimos que existiam pastores que tinham seus rebanhos de ovelhas e que esses pastores, eles enxotavam as filhas de Jetro, que eram as pastoras de camelos, para que eles pudessem descendar suas ovelhas. O que elas faziam? As filhas de Jetro, as pastoras de camelo, com muita agilidade chegavam antes, chegavam mais cedo, pois os camelos são animais difíceis de lidar. Eles, além de beberem muita água, grande quantidade de água, sem parar, ainda armazenam 40 litros de água em seus reservatórios, no seu próprio corpo. O que acontece? Acontecia que elas iam tirando água e os camelos iam bebendo água, sem parar. Quando os pastores chegavam para descedentar suas ovelhas, as enxotavam dali, tentando expulsá-las. Deus observava tudo aquilo. E eu digo isso porque ele providenciou um homem chamado Moisés para as defender. E fez isso criando uma situação
para que Moisés se refugiasse justamente em Midian. Então Deus trouxe Moisés para Midian exatamente para a fonte onde estavam as mulheres descendo dos seus caminhos. O que acontece? Deus precisava levantar um homem. Ele precisava levantar um sacerdote universal, pois somente um sacerdote universal teria como defender as mulheres que trabalhavam na fonte. Que diferença, né? Da visão de Deus para a visão humana. Enquanto os pastores enxotavam aquelas mulheres, enquanto ele as via como uma ameaça e as expulsavam, o sacerdote universal as via como grandes empreendedoras e trabalhadoras. A mulher trabalha nessa obra debaixo da autoridade do sacerdote, do seu sacerdote. E as mulheres que se reúnem para ministrarem na porta do templo, elas têm água viva. Elas têm água viva para dessedentar o sedento e ninguém a pode calar, porque tem águas vivas que fluem do seu interior. Agora eu te digo, quando o sacerdote entende isso, quando ele entende isso, a obra do Senhor se completa e se aperfeiçoa, pois é o Espírito Santo quem a capacita para trabalhar o seu rebanho. Naqueles dias, então, as filhas de Jetro chegaram mais cedo em casa. E o pai, admirado, exclamou: "Por que hoje viestes mais cedo?" E elas responderam que um homem as defendeu na fonte. Ou seja, quando elas trabalhavam ameaçadas, demoravam a cumprir o seu dever, mas quando vão para a fonte e encontram um varão que as defenda, retornam para casa mais cedo. Então guarde essas palavras. A obra se finda mais cedo, quando as mulheres completam o serviço da casa de Deus. A obra finda mais cedo, quando as mulheres completam o serviço da obra de Deus, o serviço que Deus confiou a elas. Agora, nós chegamos numa informação que eu vou chamar de bombástica. Chegamos numa informação bombástica. Sabe qual é? Quando nós mulheres somos defendidas, é difícil falar isso, porque nós que trabalhamos para Deus sabemos. Quando nós mulheres somos defendidas, nós realizamos a obra do Senhor antes do tempo. A obra se finda mais cedo quando nós somos defendidas. A obra se finda mais cedo quando podemos realizar a obra com tranquilidade, sendo defendidas. Mas eu vou ser mais ousada, né? Vamos, mulheres, sermos mais ousadas? Eu vou ser mais ousadas. E eu digo com minhas palavras: se nós mulheres tivéssemos mais homens que seguissem o exemplo de Moisés e nos defendessem, acredito eu que Jesus Cristo até já teria voltado, porque a obra já estaria completa. Não é por acaso que as mulheres estão simbolizadas no candelabro de ouro. Uma peça única, maciça de ouro, ouro fino. E sabemos que o ouro
simboliza o Espírito Santo. A obra do Senhor, ela só pode ir adiante quando uma pessoa está revestida de ouro. O homem e a mulher só prestam quando estão revestidos de ouro. Satanás sabe que as mulheres que servem a Deus nessa obra estão na fonte da vida. Ele sabe disso. E por estarem na fonte da vida que são fortes, nós somos. E é por isso que ele também vai para a fonte. Ele também vai tentando matar os inocentes, tentando matar as crianças, como ocorreu com o próprio Moisés, que tentou matar quando ainda era bebê, e com o próprio Jesus Cristo quando nasceu. O inimigo tentou dar cabo da vida deles na fonte da vida. Mas Deus enviou anjos poderosos para defendê-los. Mas agora vamos ver como sermos cristãos de verdade. Porque é aqui que nós vamos alcançar todo o objetivo de estarmos descedentando a sede na água da vida, na fonte da vida, que é a palavra de Deus. Vamos ver como sermos crentes de verdade, servos de verdade, firmados em Cristo Jesus, pois o mesmo evangelho representado nos utensílios sagrados, descritos no Antigo Testamento, agora é manifesto em Cristo. Manifesta em Cristo para que vivêssemos nele e refletíssemos a glória dele. A obra de Deus continua. Então vamos. Nós estamos chegando no Novo Testamento. A obra de Deus continua e Jesus nasce. Chegamos ao Novo Testamento. Jesus nasce e está crescido realizando a obra do Pai. E ele é procurado certo dia por um homem chamado Nicodemos. Nós vemos o relato no livro de João, capítulo 3, versículo 1 ao 36, que Nicodemos procurou por Jesus e Jesus lhe explicou a respeito dos utensílios que estavam no templo. Lembrando que o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão entrelaçados em um só propósito e que nos direciona ao projeto de Deus para nós nos dias de hoje. E agora iremos entender a tipificação dos utensílios sagrados para nós nos dias de hoje. O altar de holocaustos era o local onde o cordeiro era sacrificado. É o tipo do sacrifício da cruz do Calvário, que significa a confissão dos pecados a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo da vida cristã. A bacia de cobre. O local onde o sacerdote se lavava, se purificava para poderem oferecer o sacrifício perante o Senhor, o que constitui o segundo passo para uma vida cristã. A Arca da Aliança, o local da vida eterna. Dentro da arca havia o maná que nunca se deteriora, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Lá dentro era o lugar onde o tempo não passava. Lá é o tempo eterno. Esse é o terceiro passo da vida cristã e o motivo, o objetivo de termos uma vida cristã, que é de alcançar a vida eterna. Vamos coligar para hoje? O tabernáculo consistia em átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Assim como Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O altar, onde era feito o sacrifício do animal,
Agora, no Novo Testamento, foi o sacrifício do Cristo. O altar simboliza confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Este é o caminho. A bacia de bronze, que hoje são as águas do batismo, batizando a consciência com a verdade. Jesus é a verdade. A Arca da Aliança, o lugar santíssimo, onde está a vida eterna. Jesus é a vida. Confessar Jesus como Salvador é o início desse caminho. Descer as águas do batismo é passar consciente pela verdade. E estando consciente dessa verdade, chegaremos ao lugar santíssimo e receberemos a vida eterna, porque é a verdade que nos leva à vida. Jesus é o templo do Deus vivo no meio da humanidade, representado pelo átrio do caminho. Lugar santo, a verdade. Lugar santíssimo, a vida. Agora eu te peço que coloque essas palavras em sua mente e prossiga firme nesse pensamento. Esse pensamento, seguindo somente a Cristo. 1. O pecador entra no caminho e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. 2. Desce as águas do batismo, passando consciente pela verdade. E 3. Ao participar da Santa Ceia do Senhor, que é o tipo dos pães da proposição, sendo batizado com o Espírito Santo, o tipo do castiçal de ouro, vai se encher do Espírito e ser liberto. E ao estar liberto, irá conhecer a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Assim como no átrio, lugar santo, lugar santíssimo, ele passou, chegando até nós. E a vida é o lugar que estamos caminhando para chegar. Mulheres, esse é o nosso legado. Não de nossas obras, mas da obra de Deus. Não de nós mesmos, mas da obra do Pai. Esse é o nosso legado. Trabalhar para Deus, para que Ele possa levar toda a humanidade de volta à vida eterna. Que Deus seja louvado e feliz Dia da Mulher.